Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto de explanação evangélica da Seara Bendita. Que Jesus, nosso divino mestre e benfeitor, nos envolva em sua infinita luz. No vídeo de hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito de um importante atributo do Espírito, a paciência. Paciência que muitas vezes nós temos negligenciado. A inspiração para o nosso vídeo de hoje, quem traz é Tiago. Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, vai escrever o seguinte: Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra. Pois é, como é que nós temos esperado o fruto da terra nas nossas vidas? Como é que nós temos aplicado a paciência no nosso dia a dia, nos acontecimentos e nas nossas relações? Relações fundamentais para o nosso progresso e crescimento espiritual. Kardec, no Livro dos Espíritos, recebe da espiritualidade superior um conjunto de leis. Isso está no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. E uma dessas leis é a lei de sociedade. Os espíritos superiores vão inclusive dizer a Kardec: o ser humano foi feito para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pois bem, e se a gente tem que se relacionar, é melhor que seja com paciência. Paciência que é uma espécie de irmã mais velha da tolerância e da compaixão. E você sabe, nós mantemos relações com muitas pessoas ao longo da vida. Pessoas que são diferentes de nós, que têm os seus pontos de vista, que têm a sua forma de pensar e de agir. Isso é um desafio, muitas vezes, para muitos. Mas talvez um desafio ainda maior seja a relação que a gente tem que estabelecer obrigatoriamente conosco mesmos. Olhar para dentro e perceber aquilo que a gente ainda não está legal, que a gente ainda não está bem. Olhar para a nossa sombra e perceber aonde a gente deve atuar, como é que a gente deve trabalhar para se aprimorar internamente. Isso também requer muita paciência. Paciência é essa que muitas vezes a gente não coloca no nosso dia a dia. Que a gente não coloca nos acontecimentos da vida, acontecimentos que muitas vezes servem para que a gente possa crescer, progredir, para que a gente possa se tornar mais forte, mais preparado para lidar com a própria vida. Muitas vezes a gente tem desejos. Nós somos muito ávidos em desejar coisas. E é muito bom isso, é bom que a gente tenha aspirações. O grande problema é que, muitas vezes, a gente só deseja. A gente deseja o que a gente quer. A gente não deseja o que a gente precisa. Na grande maioria das vezes, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. E é nessa hora que a gente deve se conectar com Deus. Esse Deus que está aqui dentro. E é por isso que a gente tem que olhar para dentro. Para que a gente possa fazer essa conexão com Ele e perceber o que de fato a gente precisa. E ter paciência para alcançar. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que a nossa sociedade está miojizada. Miojizada é uma expressão que deriva do miojo, aquele macarrão instantâneo que leva 3 minutos para ficar pronto. Para nós, só serve se estiver pronto em 3 minutos. Nós não temos mais paciência para aguardar o tempo devido das coisas. Nós não temos mais paciência para compreender que tudo o que acontece na nossa vida tem uma condição, uma necessidade, uma aplicação. E, na maioria das vezes, essa aplicação serve para o nosso aprendizado, para o nosso progresso íntimo. Nós temos vários exemplos na bibliografia espírita, e especialmente no Evangelho, para saber como nós devemos lidar com a nossa paciência. Uma dessas passagens que eu gosto muito está em Mateus. Mateus, no capítulo 26 do seu Evangelho, vai relatar um momento em que Jesus, já sabendo que teria que passar pelo Calvário, já sabendo que teria que passar por um período de muita aflição, ele se afasta dos seus discípulos e se coloca em oração. Essa passagem ficou conhecida como a passagem "Afasta de mim esse cálice". Jesus, posto em oração, pede a Deus para que ele não tenha que passar por aquilo que ele já sabia que teria que passar. E olha como ele vai fazer essa prece. Ele vai dizer assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vejam só, Jesus sabia que teria que passar por um momento de muita aflição. Não queria passar por isso. Mas ainda assim, ele coloca nas mãos de Deus o seu desígnio. Ele coloca nas mãos de Deus para que tudo o que tivesse que acontecer, acontecesse. Porque ele sabia que aquilo seria o melhor a ser feito. E hoje nós temos o Evangelho à nossa disposição. Hoje nós temos o Evangelho para que a gente possa ter como manual para que possamos lidar com os desafios da vida de uma maneira mais serena, mais temperada, mais paciente. Um outro exemplo muito interessante sobre como a gente pode aplicar a paciência, quem traz é Claudinei Lopes no livro Em Busca do Chico Xavier. Ele relata um caso que envolve um rapaz chamado José Maria. José Maria era uma espécie de ajudante do Chico. Ele auxiliava o Chico nas atividades ali do Grupo Espírita da Prece. O Chico, naquela altura, já estava bem velhinho, então ele ajudava, ele amparava o Chico na chegada ao centro, na hora de ir embora, ele organizava a fila, encaminhava as pessoas para os lugares onde elas deveriam se acomodar, seja se elas fossem buscar ali uma receita do Dr. Bezerra de Menezes, ou se elas estavam buscando uma psicografia. Ele era uma espécie de organizador e ajudante geral do Chico. Numa dessas oportunidades, uma senhora que se dizia uma enorme, uma grande conhecedora da doutrina de Kardec, se coloca, durante a palestra do Chico, a fazer perguntas atrás de perguntas, muitas perguntas dessas rasas, sem nenhum nível de complexidade, e aquilo foi deixando o Zé Maria extremamente irritado. Tão irritado que ele teve que sair do centro, ele foi para a rua tomar um ar. Chico Xavier, como era de costume, respondia a cada pergunta daquela mulher pacientemente. No final do trabalho, já ali no meio da madrugada, ele estava amparando o Chico para ir embora, e na entrada do centro estava aguardando o Chico uma senhora, uma outra senhora, acompanhada do seu filhinho pequeno. Ela queria tirar uma foto com o Chico. Na verdade, ela queria tirar uma foto do filho com o Chico. O Zé Maria, sabendo que o Chico ia atendê-la, porque ele atendia a todos, ele pensou o seguinte: bom, eu vou pegar essa criança no colo, vou ficar atrás do Chico, a mãe tira a foto, aparece o Chico, aparece a criança, fica todo mundo feliz e a gente vai embora descansar. Quando José Maria estava prestes a se agachar para pegar a criança, o Chico segura ele pelo braço e diz a seguinte frase: pois é, Zé Maria, quando a gente tem um amigo que não está à altura da gente, não podemos desejar que ele suba até onde nós estamos. A gente é que tem que descer até onde ele se encontra. Chico Xavier então se agacha, tira a foto agachado junto com a criança, e o José Maria entende por que ele respondeu às perguntas daquela senhora pacientemente noite afora. Paciência, paciência nas relações, extremamente fundamental para que a gente possa lidar com as pessoas que atravessam o percurso da vida conosco de uma forma mais serena, mais natural, mais contributiva para nós e para os outros. O Espírito Emmanuel, no capítulo 147 do livro Fonte Viva, um livro muito interessante porque ele, Emmanuel, vai comentar passagens do Evangelho, ele tem um parágrafo ali muito bacana para a gente refletir. Ele vai comentar um trechinho do Evangelho que é só o seguinte, olha só: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Esse trechinho do Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. E olha o que Emmanuel vai comentar a respeito desse trechinho do Evangelho. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Quando nós lidamos com as coisas da vida de uma maneira afoita, colocando a nossa ansiedade à frente de tudo, o que a gente consegue, no final das contas, é desilusão, é arrependimento,
é muitas vezes um sentimento de tempo perdido. Um sentimento de que se esforçou, se esforçou, se esforçou e não deu em nada. Paciência é fundamental para que a gente possa tirar tudo isso do nosso caminho, para que a gente possa perceber que as situações, as coisas da vida existem para o nosso crescimento espiritual. E se a gente puder se relacionar com a vida, tendo isso em mente, todos os acontecimentos que a vida nos apresentar vão ter um sabor diferente e vão ter um aproveitamento novo na nossa história, na nossa trajetória aqui nessa realidade material. Que Jesus, nosso divino mestre e benfeitor, continue nos envolvendo em sua luz. Graças a Deus.